Olá, prazer falar com você, bem-vindo ao nosso canal. Nós hoje vamos dar continuidade ao tema matemática da semana passada, que é Deus o início de tudo e as suas ações na história. Nosso texto hoje não vai ser Gênesis 1, mas sim Salmo 24, 1 e 2 e Daniel 2, 21 e 22. Mas antes de ler o texto e começar a falar, nós vamos orar primeiro, pedir a direção de Deus para o trabalho para o estudo, para a reflexão desta oportunidade, ok? Então veja bem, eu quero antes de orar, pedir para você divulgar o nosso canal, fazer seu comentário, fazer sua sugestão, compartilhar, porque nós precisamos que mais pessoas, nós gostaríamos que mais pessoas ouvissem a verdadeira palavra, as pessoas entendessem a importância de estar conhecendo a Bíblia como ela é, né, da sua forma real, e também de uma forma mais tranquila, sem forçar a barra, tá bom? Então conto com a sua ajuda, não esqueça aí de dar o seu joinha, dar a sua curtida bacana aí, o seu comentário e compartilhar e se inscrever e para que mais pessoas participem, ok? Vamos orar? Feche os olhos, abaixa a cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos porque temos o privilégio, por intermédio deste canal, levar a sua palavra àqueles, Pai, que precisam ouvir a verdadeira palavra como ela é, aquilo que o Senhor tem a nos falar, porque o que importa é falar aquilo que o Senhor quer falar. Isso sim importa, é isso que nós buscamos. Por isso, Pai, abençoe-nos nessa oportunidade. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, o texto que eu quero ler, né? Salmo, vou te pegar a Bíblia aqui. É Salmo 24, 1 e 2. Que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as torrentes a estabeleceu. Daniel 2, 21 e 22 diz assim: Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha que coisa grandiosa, né? Então, esse é os textos que nós vamos usar como base da nossa reflexão de hoje, que é Deus o início de tudo e as suas ações na história. Bom, na semana passada nós falamos sobre os 3 reis, né? O povo de Israel não queria mais um governo teocrático e queria sim um rei terreno, né? Onde se estabeleceu a monarquia em Israel, né? Então nós tivemos 120 anos de Reino Unido, onde Saul foi o primeiro, né? Caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendendo o desejo do coração do povo, dando-lhe os reis que eles pediram. Mas o povo sofreu as consequências dessa escolha. Aí fica a lição para nós da importância das nossas escolhas, porque nós colhemos os frutos que plantamos. Então nós somos aquilo que acontece conosco, que é fruto das nossas escolhas. Bom, então vamos lá. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., o reino foi dividido porque o seu filho Roboão, né, recusou-se a levar em conta o clamor do povo para aliviar os impostos que eram abusivos, sabe? Porque Roboão queria manter a pompa, o luxo do governo de Salomão, ao exemplo que ele tinha teve do seu pai de tudo aquilo. Então, como dizíamos, Roboão quis manter toda aquela pompa, né, do governo salomônico, e todo aquele luxo era sustentado pelos trabalhadores, pelo povo, e eles estavam
não suportavam mais a carga dos impostos. Como não lograram êxito, esse povo então não quis mais caminhar com Roboão. Então o povo não suportou e surgiram e seguiram um novo rei, Jeroboão I, formando o rei do norte, cuja capital veio a ser Samaria. Então tinha um rei, foi dividido em reino do sul e reino do norte. Reino do norte, Samaria, né, passou a ser e começou a governar Jeroboão I. O reino do norte durou de 931 a.C. a 722 a.C., ou seja, 209 anos. Esse reino teve 19 reis, oriundos de 8 diferentes dinastias. Nenhum desses reis foi piedoso. Olha a coisa triste, né? É uma história rebuscada de muita dureza. Todos eles se desviaram de Deus, seguindo os caminhos de Jeroboão I. Este rei resolveu usar a religião para interesses políticos. Daí você vê que muitos reis, muitos governos utilizam-se da religião para fins particulares, para fins políticos, né? Isso é ruim, sempre foi ruim, isso nunca foi vontade de Deus. Deus permitia para que o povo acordasse, soubesse valorizar o governo de Deus, o governo teocrático, quando Deus governava o povo. Temendo que os súditos, isso em relação a Samaria, buscassem em Jerusalém para adorar o templo e fossem atraídos pelo rei de Judá, o reino do sul, então Jeroboão I resolveu construir templos no reino do norte. Ele construiu templo em Betel, Gilgal, Berseba. Só que, olha que coisa tremenda, que coisa diabólica. Ao invés de ele buscar o Deus verdadeiro, o Deus não, ele colocou um bezerro de ouro em cada templo, para que o povo pudesse adorar como o próprio Deus. Ou seja, introduzindo a idolatria, mantendo o povo longe de Deus, né? E usando o que? A religião, porque ele fez templo, porque o povo queria templo para adorar, né? Então, os 19 reis do reino do norte andaram por esse caminho. Todos foram ímpios e perversos. Daí você vê como as pessoas que se afastam de Deus, os líderes, eles acabam se pervertendo. Nenhum desses 19 veio buscar a Deus, mas o Senhor levantou neste tempo alguns profetas para denunciar o pecado dos reis e da nação. E também denunciar alguns profetas sacerdotes que serviam ao rei. Se diziam profetas, mas na verdade não eram profetas. E os sacerdotes que também serviam ao rei porque ganhavam dinheiro, eram subornados. Então Deus levantou nesse período verdadeiros profetas, Amós, Oséias e Miqueias. Esses homens, sim, profetas de Deus, que corajosamente confrontaram os desvios da nação, desde o palácio, ou seja, desde lá onde estava o rei, onde estava a liderança do povo, até o mais simples. Ou seja, todas as pessoas, da pessoa mais simples até o rei, foram advertidas, ouviram a palavra de Deus. Eles denunciaram, os profetas denunciaram a corrupção na política, ergueram a voz contra a religião prostituída, levaram a acusação de Deus contra esses poderes, contra o poder executivo, legislativo, judiciário. Olha, aqui eu quero lembrar uma coisa para você que está muito parecido com o Brasil hoje. Toda a cadeia política estava corrompida, poder executivo, poder legislativo e judiciário, totalmente corrompido. E também esses profetas denunciou a injustiça social e a opressão econômica. E isto é o retrato do Brasil hoje. Olha que interessante. Isso em 700 anos antes de Cristo. A nação de Israel estava dessa forma. A nossa nação hoje está dessa forma. O judiciário completamente corrompido, o poder executivo, o poder legislativo, então, ou seja, uma situação tremenda.
Então os profetas convocaram o povo ao arrependimento e dar ouvidos à palavra de Deus. E é o que falta na nossa nação hoje. Eu quero colocar esse parênteses aqui. O que falta na nossa nação hoje é exatamente isso. Voltar-se para Deus. Clamar para que Deus tenha misericórdia. Para que tenhamos líderes, governantes comprometidos com a nação e não com seus bolsos, com seus interesses particulares. Pessoas que não se desviem da verdade, né? Isso é terrível. E tivemos um reinado aqui, eu quero destacar, o reino de Acabe, que teve uma mulher, desculpa a expressão, mas era do capeta. Essa mulher chamada Jezabel. Ela entrou, ela disseminou em Israel a crença em Baal, um deus cananeu da prosperidade. Então essa mulher, ela conseguiu penetrar, e Acabe, que era um rei, que era judeu, ele permitiu que essa mulher dominasse. Foi nesse tempo que Deus levantou um grande profeta, o profeta Elias, para desmascarar essa divindade pagã, para tirar dela, tirar desse povo esse Deus terrível, esse Baal. E a gente conhece a história onde Elias derrota todos os profetas de Baal. Então Deus chamou Elias, que foi esse grande profeta, e combateu com toda a força, combateu no poder de Deus esse reinado. E quando chegou a vez de Elias ir embora, né? Deus chamou Elias, Deus levantou Eliseu, que realizou um ministério prodigioso. Eliseu também fez um trabalho fantástico. Eliseu era, vamos chamar assim, de o secretário, o assessor, o aprendiz de Elias. E, inclusive, ele herdou a capa de Elias. Então Eliseu foi um homem também muito comprometido, porque Israel não quis ouvir a voz de Deus. Deus usou a linguagem da vara. Deus, então, por meio de Eliseu, ele profetizou que o governo da Síria esse império iria dominar o povo de Israel. Então foi um império sanguinário, sabe? Ele fez atrocidades, sempre que dominava o povo com barbárie. Normalmente, olha só o que eles faziam. Quando eles entravam na cidade e conquistavam a cidade, eles deixavam os corpos mutilados, empilhados, e as cabeças deles expostos nas portas da cidade, e mostrava assim o seu poderio, a sua maldade. Após levar o reino do norte para o cativeiro em 722, o rei Sargão II enviou até Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura racial. O que significa, irmãos? Ele sabia, olha só como é que ele é diabo e ardiloso. Esse rei sabia que a melhor forma de destruir o povo, sabe, de enfraquecer. Aliás, isso é uma técnica que é muito comum entre os meus comunistas. Eles querem enfraquecer, sabe, a raça com as suas ideologias. Então ele misturou o povo de forma que esse povo se misturasse para que eles perdessem a sua identidade. Então formou um Israel híbrido. Foram chamados de samaritanos, que veio a constituir-se um inimigo de Judá. Daí vocês veem como isso é diabólico. Eu vou dar um tempo aqui para molhar a garganta um pouco, para a gente recomeçar falando um pouco sobre o Reino do Sul, porque até aqui falamos sobre o Reino do Norte. Então, já retornamos, me aguarde só um minutinho.